A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Juízes, no seu capítulo 16, dos versos 25 e 26, que diz assim: Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. O título da nossa reflexão é Derrube a coluna mestra. O objetivo desta reflexão é que eu e você, ao final dela, consigamos realmente entender a importância de derrubar algumas colunas mestras que estão diante de nós, estão em nossas vidas e que estão nos impedindo de avançar, que estão nos impedindo de cumprir uma trajetória que Deus preparou para nós. Esse texto, esses versículos, eles estão inseridos no livro de Juízes, tanto o capítulo 13, 14, 15 e 16, esses capítulos tratam da vida de Sansão, da trajetória da vida de Sansão. Manoá tinha uma mulher, diz a Bíblia, em Juízes 13, que era estéril. Nós não sabemos o nome desta mulher que viria a ser a mãe de Sansão. Ela era estéril, porém o anjo enviado por Deus disse a ela que ela teria um filho. Porém, ela teria que se consagrar e obedecer aquilo que o Senhor ordenara. E quando nós falamos da esterilidade, é algo muito interessante que a palavra de Deus trata desse assunto por várias vezes. É algo recorrente que Deus permitiu na vida de mulheres, na vida de famílias, para que o poder dele fosse apresentado e todos viessem a se curvar diante da glória de Deus. Então a esterilidade aconteceu na vida de Sara, esposa de Abraão, que depois lhe deu um filho, Isaque. Aconteceu na vida de Rebeca, esposa de Isaque, que deu seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Na vida de Ana, esposa de Eucana, que Deus deu o presente de ter como filho Samuel. E a gente vê que a esterilidade é algo que aparece na palavra de Deus com frequência para nos ensinar também algumas coisas. No nosso dia a dia, de repente existe sim alguém que você conheça ou até mesmo você está passando por esse problema de esterilidade. Nós cremos que o mesmo Deus que operou na vida de Sara, Rebeca, Ana, e que agora também vai operar na vida da mulher de Manoá, é o mesmo Deus que pode agir na sua vida e na minha vida, e na sua vida que de repente conhece alguém ou esteja passando pela esterilidade, para não ter filhos, enfim. Mas essa esterilidade vai muito mais além. Tem áreas nas nossas vidas que são estéreis. Tem atitudes nossas que precisam de vida. E é aí que Deus nos orienta, nos confronta e nos mostra que nele nós podemos ter vida em lugares áridos. Ele dá vida a lugar seco. Se porventura há alguma esterilidade em sua vida, seja ela qual for, seja nas emoções, seja no seu dia a dia, seja no seu trabalho, eu digo para você que o mesmo Deus que agiu na vida desta mulher, da mulher de Manoá, é o mesmo Deus que está disponível para mim e para você neste dia para dar vida àquilo que ainda não tem. Então o anjo de Deus disse para ela se consagrar, porque o que viria dela seria um nazireu, seria um filho consagrado que não poderia cortar o seu cabelo. Aí está o segredo e a obediência que Deus queria da mãe dele. Olha, você tem que se consagrar para que o seu filho seja consagrado. Então, para isso, o que você tem que fazer? O anjo falando: tenha cuidado. Não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará
a libertação de Israel. Então aqui Deus já deu toda a diretriz para a mãe. Olha, você se consagra, porque você vai ter um filho que vai ser consagrado. E vai depender da sua obediência. Então a mãe dele foi obediente, se consagrou, se absteve de tudo aquilo que o anjo disse para ela não consumir. E ela fez, e ela continuou a obediência. Quando nasceu Sansão, ela não cortou o seu cabelo e não deixou com que ninguém cortasse, porque ali estava o segredo, ali estava a obediência chamando a atenção para que Sansão realmente fosse aquele que Deus viesse a chamar para cumprir a missão de libertar o povo. A palavra de Deus diz, em Juiz 15, verso 20, que Sansão julgou Israel por 20 anos. Então, durante 20 anos, Israel esteve sob a liderança de Sansão. Esse homem que tinha uma força, né, que não existia ninguém à época com a força, porque essa força vinha de Deus. Ele derrotou milhares de filisteus com a sua força. Então, Sansão liderou e julgou Israel durante 20 anos. Essa foi a trajetória que Deus planejou para ele. Porém, Sansão sabia que o segredo não podia ser revelado para ninguém, pois a obediência era da obediência que vinha a sua força, não do seu cabelo. O que Deus queria ensinar é o seguinte: você não pode cortar o seu cabelo. Essa força não vem do cabelo, mas vem da sua obediência àquilo que eu mandei, àquilo que eu determinei para a sua vida. Não corte o cabelo. E isso ele cumpriu. Ele foi obediente até um dado momento. E teve o início da queda de Sansão, diz a Bíblia, foi quando ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Essa mulher que levou um líder poderoso, forte, que foi levantado por Deus ao fracasso. Ela atraiu a confiança de Sansão, que a amava, né, que tinha um sentimento profundo por ela. Ela o traiu por conta do seu desejo e cobiça pelo dinheiro, pela prata. Ela tramou, junto com os filisteus, uma forma de subjugá-lo. E para isso precisava saber o segredo da sua força. Dalila, diz a palavra, que ela insistiu por 3 vezes e por 3 vezes Sansão a enganou. E ela já trouxe para o lado sentimental. Olha, se você me ama, por que você não conta esse segredo? O que está querendo dizer? Se você me ama, por que você não desobedece ao seu Deus? É basicamente isso. E Sansão, ele infelizmente não resistiu a essa investida de Dalila e acabou contando o seu segredo. E a partir dali, ele desobedeceu ao Senhor. E qual foi a consequência dessa desobediência? O seu cabelo foi cortado enquanto dormia e teve seus olhos furados. E ele foi levado como prisioneiro pelos filisteus, sem oferecer nenhum tipo de resistência. Aqui nós tiramos um ensinamento que é muito importante. Na trajetória da nossa vida, vale muito a pena, muito mais a pena, nós sermos obedientes a Deus naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, do que nós abrirmos mão daquilo que o Senhor tem em prol de algo que seja temporário, algo que vai nos levar para a ruína. E é isso que Deus nos ensina, né? É melhor obedecer a minha palavra do que sacrificar. A desobediência levou Sansão à queda, levou Sansão à humilhação, levou Sansão à vergonha. Que assim nós possamos também entender que quando nós desobedecemos à palavra de Deus, nós estamos suscetíveis à queda, à humilhação e à vergonha. Os líderes dos filisteus realizaram uma festa, né? Eles fizeram um ato religioso para sacrificar o seu Deus e festejar a vitória sobre Sansão, que representava Israel, que era o rei, que era o líder, daquele povo separado por Deus. Sansão foi retirado da prisão para animar a festa, como nós costumamos dizer, para ser o bobo da corte, para fazer com que o rei, toda aquela liderança, ficasse dando risada da vergonha. Então ele foi usado, ele foi envergonhado diante daquele povo que ele havia derrotado várias vezes lá atrás. Sansão foi humilhado, ele estava cego, não podia ver nada.
Mas interessante, a palavra diz que quando o colocaram entre as colunas mestras, Sansão disse ao jovem que o conduzia: ponha-me onde eu possa apalpá-las, as colunas que sustentam o templo, ou seja, a coluna mestra. Coluna mestra significa a trave que suporta as outras. Sansão, ele orou. Ele orou e pediu ao Senhor. Lá em Juízes 16, verso 28, diz assim a palavra de Deus. Quando Sansão orou, e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Naquele momento, o Senhor atendeu à oração de Sansão. Deus colocou de volta aquela força que ele tinha antes, por conta de uma postura de oração. E assim também tem que ser nas nossas vidas. Quando nós estivermos fracos, estivermos ali naquela situação bem difícil, nós temos que ter atitude de fé, orando ao Senhor, pedindo: Senhor, me fortaleça para que eu consiga resistir todas essas lutas, essas dificuldades, esses problemas que estão vindo de encontro à minha vida. E quando Sansão teve a sua força recuperada no Senhor, ele empurrou as 2 colunas, as colunas mestras, e o templo foi abaixo, morrendo toda aquela multidão que lá se encontrava, inclusive Sansão. De repente, você pode estar se perguntando: o que tem a ver essa história? O que tem a ver a coluna mestra que foi falado no início, o título da reflexão? De repente você tem uma trajetória de vida parecida com a de Sansão. Você foi consagrado, você nasceu num lar onde sua mãe e seu pai, desde o ventre, consagraram você a Deus. Desde o ventre, tinha uma missão separada para você, tem um ministério bem definido na sua vida, mas no percurso resolveu abandonar o caminho, desobedecendo a Deus. E agora, de repente, está sem forças para voltar ao caminho, para voltar ao cumprimento daquela missão, para voltar a agir dentro do ministério que Deus colocou na sua vida e voltar a viver o que Deus planejou para você. Eu quero dizer que, diferente da trajetória de Sansão, a sua trajetória pode ser diferente. Não é tarde. Vá até a coluna mestra e derrube hoje o que te faz pecar. Derrube hoje o que faz desanimar, desistir, parar. Jesus está pronto para te perdoar. Jesus está pronto para te purificar, para te impulsionar a viver aquilo que Ele arquitetou para a sua vida. E Ele tem algo maravilhoso a ser realizado em nossas vidas, eu não tenho dúvidas disso. Mas para isso nós temos que derrubar esta coluna mestra, fazer cair por terra o pecado, aquilo que me distancia de Deus, para que eu consiga, por meio de Jesus Cristo, voltar à presença do Pai e continuar a trajetória de vida que Ele tem para você, para sua família, para os seus sonhos. Eu não sei o que você está passando, mas temos que pedir forças ao Senhor, dizendo: só mais uma vez, Senhor, devolve-me as forças, não me deixe fracassar, leva-me em seus braços. Algumas colunas mestras precisam ser derrubadas em nossas vidas. Algumas colunas mestras que precisam ser derrubadas em nossas vidas caso estejam presentes. Orgulho. Derrube essa coluna mestra. Soberba, arrogância, ingratidão, falta de perdão, a infidelidade, o rancor, o ódio, a mentira, o desânimo, a desarmonia familiar, a falta de empatia, a incredulidade. Que essas colunas que impedem o nosso avançar hoje, pela autoridade do nome de Jesus, sejam derrubadas em nossas vidas e que possamos continuar a caminhada de fé, sabendo que Deus tem um propósito a ser realizado em nossas vidas. Deus tem uma trajetória a ser cumprida em nossas vidas com as bênçãos dele. Caro ouvinte, derrube todo tipo de coluna mestra que te faz ficar distante de Deus. Que nós possamos aprender com esta palavra, que possamos realmente derrubar todo tipo de coluna mestra que queira atrapalhar a nossa trajetória.
rumo a Canaã celestial. Que Deus possa nos abençoar e que essa palavra fale ao seu coração em nome de Jesus. Amém.